Já alguma vez se perguntou como seria acordar, colocar os pés no chão e não sentir aquela dor familiar e teimosa no joelho? Aquela pontada aguda que nos lembra da nossa idade, que nos faz pensar duas vezes antes de descer as escadas ou de nos baixarmos para apanhar algo que caiu. Eu conheço essa sensação demasiado bem. Houve uma altura em que cada passo era um cálculo, cada passeio no parque, uma maratona de desconforto. Cheguei a pensar que os meus dias de longas caminhadas pela praia ou de brincar no chão com os meus netos tinham acabado para sempre. É uma realidade dolorosa, não é? Sentirmos-nos prisioneiros no nosso próprio corpo. E se eu lhe dissesse que uma bebida simples, que preparo todas as manhãs na minha cozinha, me devolveu a liberdade de movimentos? Parece bom demais para ser verdade, eu sei. Eu também seria cético. Mas a verdade é que esta poderosa mistura, combinada com alguns outros segredos que descobri ao longo do tempo, transformou completamente a minha vida. Neste vídeo, vou partilhar consigo não só a receita exata desta bebida, que fez os meus joelhos sentirem-se como novos, mas também outros alimentos e hábitos surpreendentes que atacam a inflamação na sua origem e ajudam a reconstruir a saúde das suas articulações. Fique comigo até ao fim, porque o último segredo que vou revelar é algo que a maioria dos médicos não menciona, mas que pode ser a peça que falta para a sua recuperação total. Vamos então começar por aquilo que sei que está mais curioso para saber: a bebida que transformou as minhas manhãs e, consequentemente, os meus dias. Peço-lhe que ouça com a mente aberta, porque a simplicidade disto pode surpreendê-lo. Eu era como o Santo Tomé, precisava de ver para crer. Já tinha tentado de tudo, desde cremes que prometiam alívio instantâneo e que só deixavam a pele fria por alguns minutos, até comprimidos anti-inflamatórios que me atacavam o estômago. A fisioterapia ajudava, mas parecia que assim que parava, a dor voltava em força. Sentia-me numa roda viva, a correr atrás de um alívio que nunca era permanente. A frustração era enorme. Até que um dia, a falar com uma amiga mais velha, uma senhora do campo com uma vitalidade invejável, ela me falou do seu chá dourado matinal. Ela não lhe chamava assim, era simplesmente a mistura para os ossos dela. Anotei a receita sem grande convicção, mas com o desespero de quem já não tem muito a perder. E foi a melhor decisão que tomei. A receita é incrivelmente simples. Começamos com um copo de água morna. É importante que seja morna, não a ferver, para não destruir as propriedades dos ingredientes, e não fria, para ser mais suave para o seu sistema digestivo logo pela manhã. A esta água, junto meia colher de chá de açafrão das Índias em pó, também conhecido como curcuma. Este é o nosso ingrediente estrela. O açafrão contém uma substância chamada curcumina, que é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. Pense na inflamação nas suas articulações como um pequeno fogo a arder constantemente. A curcumina é como um bombeiro que chega, e dia após dia vai apagando esse fogo, reduzindo o inchaço e a dor. Mas há um truque, um segredo muito importante. A curcumina por si só é muito mal absorvida pelo nosso corpo. A maior parte dela passa diretamente sem fazer efeito. E é aqui que entra o segundo ingrediente. Uma pitada generosa de pimenta preta moída na hora. A pimenta preta contém piperina, uma substância que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Sim, leu bem, 2000%. É como ter a chave que abre a porta para a curcumina entrar nas nossas células e fazer o seu trabalho. Usar açafrão sem pimenta é como tentar abrir uma porta trancada sem a chave. De seguida, junto um pedacinho de gengibre fresco ralado, mais ou menos do tamanho da unha do meu polegar. O gengibre é outro anti-inflamatório poderoso, um primo do açafrão, que trabalha em conjunto com ele. Além disso, ajuda na digestão e dá um sabor ligeiramente picante e reconfortante à bebida. Por último, espremo o sumo de meio limão. O limão é rico em vitamina C, que não é só boa para as constipações. A vitamina C é essencial para a produção de colagênio,
e o colagênio é a principal proteína que forma a nossa cartilagem. Pense na cartilagem como a almofada entre os ossos do seu joelho. Com o tempo, essa almofada desgasta-se. A vitamina C ajuda o corpo a reparar e a manter essa almofada. Portanto, recapitulando: água morna, açafrão, pimenta preta, gengibre e limão. Eu bebo isto todas as manhãs, em jejum, uns 15 a 20 minutos antes de tomar o pequeno almoço. O sabor é forte, terroso, picante, mas habituei-me e hoje até gosto. Vejo-o como a minha dose diária de medicamento natural. Nos primeiros dias não notei nada de extraordinário, mas a minha amiga tinha me avisado. Isto não é um comprimido, é preciso ter paciência. Continuei. Ao fim de uma semana, talvez 10 dias, comecei a notar que as manhãs eram um pouco menos rígidas. Levantava-me com um pouco menos daquele gemido habitual. Ao fim de um mês, a diferença era notável. Conseguia descer as escadas de forma mais fluida. Um dia dei por mim a caminhar no supermercado e, a meio do corredor, percebi: eu não estou a pensar no meu joelho. A dor tinha passado de ser o foco principal do meu cérebro para um ruído de fundo, e depois para um silêncio quase completo. Foi uma revelação. Mas esta bebida foi apenas o começo. Ela abriu a porta para eu perceber o poder que a alimentação tem sobre a nossa saúde. Percebi que, se queria manter estes resultados, precisava de dar ao meu corpo mais ferramentas. E uma das mais importantes, que combina na perfeição com a nossa cultura portuguesa, é o nosso ouro líquido, o azeite extra virgem. Um bom azeite de qualidade prensado a frio contém uma substância chamada oleocantal, que tem um efeito anti-inflamatório muito semelhante ao do ibuprofeno, mas sem os efeitos secundários para o estômago. Comecei a ser mais generoso com o azeite nas minhas saladas, a regar as minhas sopas e os meus legumes cozidos. Não para fritar, mas para usar em cru, para preservar todas as suas propriedades. A combinação da bebida matinal com um consumo diário de bom azeite criou uma base anti-inflamatória sólida no meu corpo, preparando o terreno para uma recuperação mais profunda. Agora que já tem a sua arma secreta matinal e o nosso ouro líquido a trabalhar a seu favor, vamos fortalecer ainda mais as suas defesas com outros alimentos que são verdadeiros amigos das suas articulações. Não se trata de fazer uma dieta restritiva ou de deixar de comer as coisas de que gosta. Trata-se de adicionar, de forma inteligente, certos alimentos ao seu dia a dia. E o próximo da nossa lista é algo que, felizmente, em Portugal, temos em abundância e de excelente qualidade: os peixes gordos. Falo da sardinha da cavala, do salmão, do atum. Estes peixes são incrivelmente ricos num tipo de gordura chamado ômega 3. Provavelmente já ouviu falar do ômega 3. Mas o que é que ele faz exatamente pelos nossos joelhos? Imagine as dobradiças de uma porta antiga que não é aberta há muito tempo. Quando a tenta abrir, ela range, chia, custa a mover-se. As nossas articulações, quando estão inflamadas e com a cartilagem desgastada, são como essa porta. O ômega 3 é o óleo que pomos nas dobradiças. Ele lubrifica as articulações por dentro, reduz a fricção, acalma a inflamação e torna o movimento mais suave e menos doloroso. Eu sei o que pode estar a pensar. Mas o peixe gordo não engorda? A verdade é que estas são as chamadas gorduras boas, gorduras essenciais que o nosso corpo não consegue produzir e que precisa de obter da alimentação. São gorduras que combatem a inflamação, ao contrário das gorduras más que encontramos nos alimentos processados, fritos e na pastelaria industrial, que na verdade promovem a inflamação. O meu objetivo passou a ser comer peixe gordo pelo menos 2 vezes por semana. E não precisa de ser nada complicado. Umas belas sardinhas assadas na brasa no verão, um filete de cavala cozido com batatas e legumes, ou até mesmo uma boa lata de sardinhas em azeite para um almoço rápido com uma fatia de pão de qualidade. A mudança foi subtil, mas cumulativa. Sentia os joelhos menos secos, menos rígidos, especialmente quando o tempo mudava. Parecia que tinham uma melhor lubrificação interna.
Outro grupo de alimentos que passei a ter sempre no meu frigorífico são os vegetais de folha verde escura. Aqui, a nossa couve galega, a rainha do caldo verde, é uma verdadeira campeã. Mas também os espinafres, os brócolos, a couve-coração. Estes vegetais são riquíssimos em antioxidantes e em vitamina K. Os antioxidantes são como um exército de limpeza para o nosso corpo. Combatem os radicais livres, que são moléculas instáveis que causam danos às nossas células, incluindo as células da cartilagem. A vitamina K, por sua vez, é crucial para a saúde dos ossos. Ossos mais fortes dão melhor suporte às articulações. Comecei a incorporar estes verdes em quase todas as refeições. Uma sopa de legumes rica em couve no início do jantar. Espinafres salteados com um dente de alho e um fio de azeite para acompanhar o prato principal. Brócolos cozidos a vapor. A versatilidade é imensa, e não subestime o poder de um bom caldo verde. Aquela couve cortada fininha não é só para dar sabor, é um tesouro de nutrientes que protegem os seus joelhos. Depois, descobri o poder da cor, especialmente da cor vermelha e roxa. Falo dos frutos vermelhos, morangos, framboesas, mirtilos, amoras. Estas pequenas joias da natureza estão carregadas de uns antioxidantes muito especiais chamados antocianinas, que são responsáveis pela sua cor vibrante. Estas antocianinas têm demonstrado em estudos ter um efeito anti-inflamatório muito forte. Comecei a ver estes frutos não como uma sobremesa ocasional, mas como parte do meu tratamento. Comprava-os frescos na época e congelava para ter durante todo o ano. Um punhado de manhã com um iogurte natural ou na minha papa de aveia. Ou simplesmente como um lanche à meio da tarde, quando me apetecia algo doce. É uma forma deliciosa de combater a inflamação. E por último nesta sessão, quero falar-lhe de um lanche que se tornou o meu favorito. Um punhado de nozes ou amêndoas. Os frutos secos, especialmente as nozes, são outra fonte fantástica de ômega 3 e de outros compostos anti-inflamatórios. O segredo aqui é a moderação. Um punhado, o que cabe na concha da sua mão, por dia é o suficiente. Eles são calóricos, mas densos em nutrientes. Substituí as bolachas e os biscoitos que costumava comer à meio da tarde por este punhado de frutos secos. Não só me saciavam, como sabia que estava a dar ao meu corpo mais uma ferramenta para combater a dor. A beleza disto tudo é que nenhum destes alimentos é exótico ou difícil de encontrar. Fazem parte da nossa cultura, da nossa dieta mediterrânica. Talvez já os coma de vez em quando. O segredo é a consistência, é torná-los uma parte regular e intencional do seu dia a dia. Cada refeição torna-se uma oportunidade para curar o corpo de dentro para fora. Se chegou até aqui, já percebeu que a solução para a dor crônica nos joelhos raramente está num único comprimido mágico ou numa única solução. É mais como construir uma casa forte. A bebida matinal é a fundação. Os peixes gordos, os vegetais, os frutos vermelhos e os frutos secos são os tijolos e o cimento que fortalecem a estrutura. Mas ainda falta algo, a peça final que muitas vezes é negligenciada, o segredo que lhe prometi no início. E esse segredo não é um alimento, mas sim algo relacionado com a forma como tratamos o nosso corpo. A hidratação e o colagênio. Nós ouvimos constantemente que devemos beber água, mas raramente nos explicam por quê, especialmente no que diz respeito às nossas articulações. A nossa cartilagem, aquela almofada protetora nos joelhos, é composta por cerca de 80% de água. Quando estamos desidratados, o nosso corpo, de forma inteligente, vai buscar água às zonas menos vitais para levar para órgãos como o cérebro e o coração. E as nossas articulações são uma dessas zonas menos vitais. O resultado? A cartilagem fica literalmente mais seca, mais fina e menos capaz de amortecer o impacto. É como uma esponja que seca e fica dura e quebradiça. Beber água suficiente ao longo do dia é como manter essa esponja úmida, flexível e resiliente. Eu passei a ter sempre uma garrafa de água comigo. O meu objetivo tornou-se beber pequenos golos ao longo de todo o dia, em vez de beber 2 copos grandes de uma vez.
e notei uma diferença na elasticidade da minha pele, e sim, numa sensação de maior fluidez nas minhas articulações. Mas a água por si só não chega se a estrutura da cartilagem estiver danificada. E é aqui que entra o colagênio. O colagênio é a proteína que dá estrutura à cartilagem. Com a idade, a nossa produção natural de colagênio diminui drasticamente. É por isso que a pele fica com rugas e as articulações ficam mais frágeis. Podemos obter colagênio através da alimentação, mas de fontes que talvez tenhamos abandonado na nossa cozinha moderna. Falo de um bom caldo de ossos. Sim, aquela receita antiga das nossas avós. Ferver ossos de vaca ou uma carcaça de frango durante horas com legumes liberta o colagênio e outros minerais para a água, criando um caldo incrivelmente nutritivo. Comecei a fazer um grande tacho de caldo de ossos ao fim de semana e a usá-lo como base para as minhas sopas durante a semana, ou simplesmente a beber uma chávena quente antes de dormir. Outra fonte excelente é a gelatina, mas não a sobremesa cheia de açúcar. Falo da gelatina em pó sem sabor, de boa qualidade. Pode dissolver uma colher numa sopa ou até mesmo no seu chá. Para além disto, também existem suplementos de colagênio hidrolisado em pó, que são muito fáceis de dissolver na sua bebida matinal, em iogurtes ou batidos. Foi a combinação de aumentar a minha hidratação e fornecer ao meu corpo os blocos de construção, colagênio, para reparar a cartilagem que selou o meu sucesso. Juntando tudo, a minha rotina ficou completa. Acordar com a bebida anti-inflamatória. Manter-me hidratado durante o dia. Incluir peixes gordos, vegetais verdes, frutos vermelhos e frutos secos nas minhas refeições, sempre temperados com bom azeite. E, finalmente, dar ao meu corpo o colagênio de que precisa, através de caldos ou suplementação. Parece muita coisa, mas quando se torna um hábito, é perfeitamente natural. Lembre-se daquela dor que o limitava. Aquela sensação de frustração. Eu sei que a dor pode ser desanimadora. Pode fazer-nos sentir mais velhos e menos capazes do que realmente somos. Mas quero que saiba, do fundo do meu coração, que o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar, se lhe dermos as ferramentas certas. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece devagar. Talvez amanhã experimente apenas a bebida matinal. Na próxima semana, adicione um punhado de nozes ao seu lanche. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a vitórias gigantescas. Pode estar a pensar, será que isto resulta mesmo para mim? A única forma de saber é tentar. Dê a si mesmo um mês. Comprometa-se com estas pequenas mudanças durante 30 dias. O que tem a perder, para além da dor? Gostaria muito de ouvir a sua história. Qual é o seu maior desafio com a dor nas articulações? Já experimentou algum destes alimentos ou tem algum segredo seu para partilhar? Deixe o seu comentário aqui embaixo. A sua experiência pode ser a luz de que outra pessoa precisa. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui. E se este vídeo lhe trouxe algum valor, alguma esperança, por favor, deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que podem estar a sofrer em silêncio. E claro, subscreva o canal para não perder mais dicas e segredos para vivermos uma vida plena, com saúde e alegria, em qualquer idade. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número no seu bilhete de identidade. O que verdadeiramente importa é a vitalidade que sente na sua alma e no seu corpo. Cuide de si, porque você merece viver cada dia sem dor e com um sorriso no rosto. Até a próxima!